Olá, esta é a segunda palavra sobre o poder da fé. Foi na criação do universo que a fé se originou. O autor aos Hebreus afirma: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, verso 3. Quando Deus decidiu criar o universo, não havia ninguém maior do que ele a quem recorrer. Deus então creu na sua própria palavra e aplicou o princípio que traz à luz todas as coisas, invisíveis, palpáveis, tangíveis, etc. A fé não é uma aventura vazia, uma atitude impensada. A fé não é uma experiência emocional ou algo parecido. Ela tem um fundamento sólido, que não pode ser abalado, que é a maravilhosa e poderosa Palavra de Deus. A fé transcende o que os sentidos dizem. Ela não depende do que os sentidos podem receber, mas depende sim do que a palavra de Deus afirma. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se vemos, não precisamos crer. A fé é a certeza de algo que os olhos da carne não podem ver ainda, mas o coração sabe que a sua manifestação virá. Leia Marcos 11, 24. Cientistas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, descobriram que quem tem a fé bíblica, não a fé natural, a fé bíblica, a fé espiritual, vive 25% mais do que as outras pessoas. Gozam de melhor saúde física e mental, têm pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânico muito mais forte. Você se lembra da palavra anterior, quando Abraão, o pai da fé, recebeu uma ordem de Deus, reivindicando seu filho em sacrifício? Ele logo formou em sua mente a imagem do que Deus dissera, independentemente do que os seus olhos podiam ver e as suas mãos podiam apalpar. Ele estava debaixo de uma promessa e Abraão realmente cria naquela promessa. Ele não podia entender que caminho era aquele, mas sabia que Deus estava no controle. A fé bíblica, ela é sobre-humana, divina, maravilhosa e não faz perguntas, simplesmente obedece. Reflita sobre estas questões. Primeiro, o campo de ação da fé começa exatamente onde as possibilidades cessam e a vista e a percepção falham. Há muitos exemplos sobre isso. Abraão obedeceu porque cria. Ele não fez perguntas. A fé e a obediência são amarradas no mesmo feixe. Aquele que obedece a Deus, crê em Deus. Aquele que crê em Deus, obedece a Deus. Fé é fazer a vontade de Deus sem fazer perguntas. 2. Fé é para ser usada. Não é como um objeto de adorno. A fé bíblica sempre produz resultados. Há milhares de exemplos sobre isso. Muitos dizem: eu tenho fé, mas não acontece nada em suas vidas. O olhar humano é muito estreito, mas o horizonte da fé bíblica é infinito. Só na Bíblia somos capazes de ver aquilo que ainda não existe. Uma pequena fé pode levar-nos para o céu, mas uma grande fé pode trazer o céu para a terra. Elias, pela fé,
fez chover, quando não havia uma só nuvem no céu. Foi incrível. Hoje fala-se muito sobre visão. Visão é a capacidade que temos de ver o invisível. Eu, por exemplo, eu estou vendo uma cidade inteira aos pés do Senhor. É isso que eu consigo ver ultimamente. Comece a ver uma multidão e a multidão virá para você. Provamos a nossa fé no futuro pelos planos que fazemos no presente. Quais são os seus planos? O ser humano se transforma naquilo que crê. Outra coisa, precisamos formar em nossas mentes uma imagem daquilo que Deus falou em sua palavra e deletar qualquer imagem negativa gerada pela incredulidade. Jó começou a se ver pobre, e foi isso que lhe aconteceu. Precisamos colocar o foco nas promessas de Deus e tirar os olhos daquilo que os olhos veem e os nossos sentidos atestam. E então, os milagres se tornarão uma tremenda realidade na sua vida. Quando eu precisei comprar os 2 lotes, aliás, 4 lotes aqui, para aumentar o templo na Fama, nós não tínhamos dinheiro, mas tínhamos fé. E a fé transformou o desejo em realidade. Você pode dar os seus próprios exemplos. O segredo é falar a palavra que Deus deu e crer na sua integralidade e nunca declarar qualquer coisa que Satanás gostaria de ouvir, porque isso bloqueia a fé. Por exemplo, será que isso vai dar certo? E se nós não conseguirmos e blá blá blá? Jesus, no Monte da Tentação, usou a palavra para derrotar Satanás. Eu quero falar rapidinho sobre os 7 inimigos da fé. Primeiro, é a razão. A razão mora na mente. Se ela pudesse, tomaria o lugar da palavra de Deus. A razão habita os nossos sentidos. A fé é gerada aqui, no coração. Por exemplo, Deus disse para Moisés bater na rocha. Eu fico imaginando, Moisés, o que passou na cabeça de Moisés? Será que ele cria realmente que iria sair água daquela rocha? Eu creio que ele creu. E quando Deus diz bata na rocha, ele bateu na rocha e saiu água. Não temos que ficar questionando, será que vai dar certo, não vai dar certo? Se está escrito na palavra de Deus, vai dar certo. Outra coisa é a dúvida. A dúvida questiona a palavra de Deus e aniquila a fé. Quem duvida é semelhante às ondas do mar. Vem e vai e não chega a lugar algum. Quem duvida da vitória não conquista territórios. Você se lembra dos espias, aqueles que duvidaram, não tomaram posse da terra, mas Josué e Caleb creram e foram vitoriosos. Outra coisa, outro inimigo da fé é a oração negativa. Ouça bem, só temos o que declaramos. Quem declara vitória será vitorioso. Palavras são sementes. Quem só fala de derrota, miséria e morte terá uma vida de decepções e dificuldades. Todos que disseram lá no deserto, nós vamos morrer aqui, morreram. Êxodo 14, verso 11, confira. O 4º inimigo da fé, pecados ocultos e não confessados. Se o maligno tem argumentos contra nós, o nosso céu se torna de bronze e o nosso chão de ferro, conforme está em Deuteronômio 28, verso 23. Fé e iniquidade
não habitam no mesmo ambiente. Deus não atende a pecadores, diz a Bíblia. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. João 9,31. O pecado, isso é mais antigo do que andar para frente. O pecado nos separa da comunhão com Deus. Você se lembra que Davi teve um filho de maneira irregular e aquele filho adoeceu, e ele orou, ele jejuou, ele rasgou as suas vestes, ele jogou terra na cabeça, ele fez de tudo, não adiantou, porque alguma coisa estava errada no seu coração. Mas a partir do momento que Davi se acertou com Deus, ele voltou a ser aquele rei maravilhoso. Quinto inimigo da fé: motivações erradas. Deus nos vê por dentro. Deus nos avalia pelo coração, não pela cabeça. Um coração reto encontra guarida no coração do Deus de Israel. Um coração errado nunca vai encontrar o endereço do coração de Deus. Você se lembra lá do fariseu, do capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Ele fez uma linda oração, ele falou palavras formosas. Aquele homem, todavia, era muito presunçoso e ele achava que ele era o cara. E a sua oração, por isso, foi rejeitada. Confira Lucas 18, do 11 ao 14. O fariseu em pé, diz a Bíblia, orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os demais homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Jesus disse assim: eu lhes digo que este homem, e não o outro, presunçoso, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Amém? Sexto inimigo da fé: o amor ao mundo. O amor ao mundo nos divide. E Deus nos quer por inteiro. Deus nos quer como propriedade exclusiva. Uma pessoa dividida não consegue o favor de Deus. Ló agarrou-se ao mundo e só se salvou porque pegou carona na fé de Abraão. Quando Ló precisou decidir, ele escolheu errado, porque o seu coração estava dividido. Escolheu as coisas naturais, as coisas humanas. Isso o levou ao fracasso. A fé só opera na esfera espiritual. Precisamos analisar com sinceridade o que amamos mais. Ouça bem, o que amamos mais? As coisas do mundo ou as coisas de Deus? Porque a nossa resposta a essa pergunta irá decidir o nosso futuro. E precisamos ser sinceros nesta questão. O último inimigo da fé: fazer confissões erradas. O que dizemos deve estar de acordo com o que cremos. A fé sempre precisa de ações correspondentes. Às vezes confessamos a nossa fé na palavra, mas contradizemos essa confissão com declarações erradas. Por exemplo, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Jesus disse: os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mateus 6,32. A confissão correta seria: Deus é o Deus provedor na minha vida, e acabou. Bem, concluindo a nossa palavra de hoje, eu quero dar um exemplo lá de Levítico 27:30.
todos os dízimos da terra, seja de cereais, seja dos frutos, pertencem ao Senhor. O verso 32 diz assim: o dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passam debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor, será santo. É a palavra de Deus e acabou. Quando vemos essa ordem, às vezes nos preocupamos com a possibilidade de nos faltar provisão, então permitimos que a incredulidade nos leve à infidelidade. E a infidelidade atrai o destruidor. Precisamos crer na Bíblia toda, na sua veracidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Epístola 10:10, ele diz: e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. O texto de Levítico não é para ser questionado, é para ser crido e obedecido. Todos que contribuem na casa de Deus pela fé na palavra, mais cedo ou mais tarde, verão os seus celeiros se transbordando, porque Deus é fiel. Meu querido, decida hoje confiar plenamente na palavra. A palavra de Deus não pode falhar, não pode mentir. Não olhe para as circunstâncias, não comece a fazer contas. Creia em Deus, seja fiel a Deus em tudo, porque Deus, Ele era fiel, é fiel e sempre será fiel com você. Que Deus lhe abençoe muito, em nome de Jesus. Amém e amém.